Todos. Bom dia, galera. Obrigado a todos aí pela participação, né? É um tema, acredito eu, bastante interessante, né? Porque a gente via falar tanto de virtual machines, né? E agora tem o nosso famoso Docker. Então, a ideia aqui do tema é falar um pouquinho, né? Aprendendo a criar uma imagem, no meu caso, é o que está no meu coração aqui, é o Integration Bus, né? O barramento, para quem conhece. Mas é como criar uma imagem no Docker, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, falando desse tema, eu vou falar um pouquinho do nosso maroto Docker. Não dá para falar, seria muito interessante a gente ficar horas aqui. Existem muitas documentações, né? Eu vou passar um link depois, vou falar sobre o badge. Tem algumas dicas aqui interessantes também, né? Para quem quer tirar o badge para Docker Essentials. E, então, a ideia é falar do Docker, como criar um container, né, de uma aplicação. No caso, como eu comentei, eu vou criar do Integration Bus, que é o barramento de serviço, mas é válido para qualquer sistema, tá? Para qualquer aplicação, tá? Vou fazer uma vez instanciado esse container, vou fazer algumas chamadas aí, né, no próprio barramento via SOAP, ou seja, poxa, deixa eu ver o container em funcionamento, deixa eu ver essa imagem, né, que acabou de ser criada, né, e a convergência entre o padrão SOA e o REST. Então, a minha ideia também é falar, tanto se fala em microserviço, né, então é falar um pouquinho dessa convergência, o que era o SOA, né, a orientação a serviço, o SOAP e o REST, e também falar um pouquinho do documento, do Swagger. Algumas pessoas devem conhecer, assim como o Docker, né, alguns colegas podem conhecer, mas também tem muita gente que não conhece, então achei um tema bastante interessante, tá? E o Swagger é um deles, é um documento que veio com o advento do WSDL. Então, assim como tem o WSDL para o XML, para o SOAP, né? A gente também tem o REST, que é um documento de especificação para APIs aí, tá bom? No padrão REST. Aqui uma rápida apresentação, né? A gente faz o comercial e tal. Aqui está o meu contato, né? Do LinkedIn, e-mail. Depois fiquem à vontade para tirar dúvidas aí, tá? Ou a gente conversar, porque eu vou falar, se tiver alguma dúvida, eu quero já aproveitar, estou pensando em fazer um meetup, tá? Tem uns colegas aí assistindo comigo, vou chamá-los para a gente falar um pouquinho, para a gente depois criar um meetup aí, que é um hands-on mesmo, tá? Mão na massa, todo mundo ativo. Mas isso é mais para frente. Então, começando, o que é o Docker, né? Poxa, o Docker para cá, Kubernetes, Istio e tudo mais. Então, assim, como o tema é Docker, o Docker, ele nada mais é, de uma forma simples, né? Eu tento sempre explicar desse jeito, porque, e olha o que eu falo, hein? Mas o Docker, ele é o seguinte, ele é uma ferramenta que ela pode empacotar um aplicativo e as suas dependências virtualmente, tá? Ele pode ser executado em qualquer servidor através de container. Então, aqui tem eu coloquei alguns descritivos, o que é, até de uma forma mais explícita, né, um pouco mais detalhada. Coloquei alguns itens aqui que, ó, tem algumas perguntinhas lá para quem vai tirar o badge de Docker Essentials, que eles perguntam algumas coisinhas que estão aqui, tá? Mas o Docker é isso. Então, é uma ferramenta que ele permite você empacotar um aplicativo e as dependências, né, virtualmente, tá? Então, você não depende do sistema operacional para utilizar a sua imagem, a sua aplicação, tá? E o container, que é isso, né, que ele tem, o container, quando você fala em container, existem várias soluções para container. Então, por exemplo, a gente tem o Kubernetes, né? Aqui eu até coloco um descritivo aí para quem está vendo a apresentação. A apresentação está pronta para fazer o download, tá? Mas em relação a containers, tem o Red Hat, o OpenShift também, que é uma extensão do Kubernetes. Mais interessante a gente saber que para se falar em Kubernetes, cara, o Docker é a base. Por que Docker é a base? Porque é a partir do Docker que você cria a imagem. As imagens, né, ou o container, é feito por ele. O Kubernetes você orquestra, né? Mas a imagem em si da sua aplicação é feita no Docker, tá? E outra coisa, outro ponto que eu coloquei, porque container e não VMs, né? VMs é muito usado, claro, de mercado. Mas a ideia também, de uma forma simples, porque container e não VM, eu quero deixar aqui uma forma assim.
você executa o mesmo aplicativo com as suas dependências em diferentes virtuais, ambientes virtuais. Então, o que seria isso? Tem até um desenho aqui. Deixa eu ver. A gente pegar aqui, ó. Só para a gente entender, porque container e não VM, né? A gente tem... Abrir. Aqui, a diferença entre VM e container é isso aqui, praticamente. Por quê? Quando você tem as suas aplicações e as suas dependências, suas libs, você também, numa VM, você tem que instanciar, você tem um sistema operacional, né, para cada VM que você instancia, além da aplicação para gerenciar. No container, não. Você tem a sua aplicação, suas dependências, né, ou arquivos de configuração, mas você compartilha o sistema operacional. Então, pensa, eu posso ter uma aplicação em .NET, em Spring, e eu posso executar a partir de uma imagem em qualquer ambiente operacional, tá? Windows 10, entendeu? Linux, então eu não fico preso, tá? Essa é uma forma aí da gente explicar de uma forma simples o que é o Docker, tá? O container, eles não são complexos, né? Também como a VM. E o interessante do Docker é o quê? Que ele permite o compartilhamento dos recursos, tá? Rede, CPU, ou seja, você consegue compartilhar isso aí de uma forma muito fácil, tá? Isso sobre o Docker. A gente aqui tem o... Isso aqui é uma imagem muito interessante. Se a gente pensar em infraestrutura, eu acho que essa imagem que tem que ficar na nossa cabeça. Infraestrutura de hoje, eu tenho que pensar em Docker como criação de containers e imagem, o Kubernetes para fazer toda essa parte de orquestração, cluster, o Istio, que é o serviço de malha, né, malha de serviço. Bastante interessante, hoje à tarde eu acho que vai ter um tema falando sobre isso, e tudo isso, obviamente, rodando na cloud da IBM. Hoje, se você pensar em infraestrutura, a gente tem que tirar essa foto e guardar isso aqui, tá? Infraestrutura sem esses caretas aí não rola, tá? E, como eu coloquei aqui um hands-on, eu quero mostrar para vocês os comandos, tá? Você tem duas formas aí, para quem não tem o Docker instalado na sua máquina, não quer instalar, você pode usar o PWD, né? Você clicando nesse link, ou você acessando pela apresentação Labs, aí você tem o terminal e você tem o Docker já instalado. Então, você pode brincar para conhecer o Docker a partir do PWD. Ou então, obviamente, baixar, né, o Docker Desktop, no meu caso, meu ambiente operacional Windows, e fica a dica, né, cai essa perguntinha também, pode cair ou não, né, lá para quem vai tirar a certificação, que o Docker, obviamente, para rodar os containers nativos, você roda esse cara no Windows 10, tá? Ou a partir do 2016. Já rodei esse cara no Windows 8, no Windows 7, mas aí você depende do... Você precisa ter o VirtualBox instalado, mas também é possível, tá? Então, a ideia aqui, galera, é mostrar justamente um pouquinho dos comandos do Docker aqui, né? Então, por exemplo, eu vou avançar aqui esse slide. Por quê? Por que eu estou avançando um pouquinho? Eu tenho esse link aqui, ó, do GitHub. Eu vou explicar. Lá eu explico. A ideia é sempre crescer. Lá eu explico um pouquinho dos comandos do Docker. Então, o que é um Dockerfile? Né? Então, eu dei um conceito bem rápido, qual que é a função do Docker. E aqui é o Docker em si. Então, quando vocês clicarem no link, vai ter todo um passo a passo aqui. E aí eu quero explicar o que é o Dockerfile, o que é o Docker Compose, né, como que é montado, e a gente gera um aqui para vocês verem na íntegra. Então, por exemplo... Só te completando, ou quem quiser, o link direto para o Git está dentro da nossa wiki, na parte de apresentações, lá na apresentação do Fabrício. Então, se vocês quiserem, vocês podem clicar direto para lá, que já vai jogar aí nesse GitLab do Fabrício, tá bom? Pode continuar, Fabrício. Legal, obrigado. Então, melhor ainda, se você não quiser percorrer aqui a apresentação, ou você tira uma fotinha aqui no seu... Pega o QR Code que você já vai para o link, ou o que o Victor nos ajudou aí, tá? Deixa eu voltar aqui, só para eu me situar. Né? E quero mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho o Docker instalado,
tá? Depois eu também vou pegar eu vou pegar esse pacote de aplicações e disponibilizar lá no GitHub, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, deixa eu ver os meus serviços, né? Então eu tenho o comando aqui, docker ps -a, o comando docker ps, aí, semelhante ao ps do Linux. Eu vejo o que eu tenho em execução, meus containers aqui, tá vendo? Eu tenho os containers IDs, que são as identificações, a imagem criada, né? E aqui eu estou listando, eu estou visualizando o meu container, que também deixo essa explicação lá no GitHub. Então, o que eu quero mostrar nesse primeiro momento? Eu vou aqui numa pastinha, tá? Eu tenho um Dockerfile aqui, ó, que é o mesmo, para a gente não ficar viajando muito. Esse Dockerfile que está aqui, o que é esse cara? O Dockerfile, eu tenho aqui no GitHub, explica aqui. O Dockerfile nada mais é o quê? Por linhas. Você tem as linhas de comandos, né? Comandos desses aí que eu vou falar agora já. Você cria a build do seu aplicativo, né? Então, pensa, Fabrício, você comentou que o Docker, ele é uma ferramenta que eu posso empacotar meu aplicativo e as suas dependências virtualmente. Ok, entendi. E como eu faço? É isso que eu quero demonstrar para vocês, tá? O Dockerfile, que é aquele arquivo que está ali, ele é composto do seguinte, no GitHub eu explico, quais são os comandos, ou tags, aí cada um tem a sua forma de entender. No Dockerfile, ele sempre começa aqui, ó, com from, essa é a primeira linha, esse é muito interessante. O que é isso? O from ele indica a imagem da sua aplicação, tá bom? Ou da aplicação já existente. Tem que ser a primeira linha, até coloca aqui, ó, deve ser a primeira linha bonitinho. E você sempre ele indica aonde essa imagem, geralmente ela está no Hub, no Docker Hub, tá? Aqui, ó. Então, por exemplo, se eu pegar IB, ó, se eu pegar esse cara aqui, não adianta eu inventar uma imagem que não exista, tá? Ele não vai fazer o pull request. Se eu colocar, eu entrei no Hub Docker aqui, para que vocês vejam, eu vou colocar justamente aquele cara, que é o Integration Bus, que já falo para vocês. Ele tem aqui, olha que interessante, tá vendo? Então, é a partir dessa imagem oficial, tá vendo? Que eu vou buscar, que eu vou fazer, que ele vai criar o pacote principal. Digamos que você vai dizer, eu quero, sei lá, uma aplicação em Spring, por exemplo, né? Eu quero um SQL Server, eu quero um DB2. Se tiver a imagem aqui, taca o pau, que ele é ali que começa a brincadeira. Olha o Spring aqui, você tem uma série, tá? E mais legal, digamos que depois de montado, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui o Docker Compose, né? O Dockerfile, então eu estou mostrando, eu estou criando a imagem do quê? Do Integration Bus, tá? O Docker Compose eu posso fazer o quê? O merge, eu posso, o próprio nome diz, eu posso compor várias imagens de diferentes aplicações, tá? No meu caso aqui, eu vou gerar uma imagem do Integration Bus, do MQ, do Swagger, então você já usa o Docker Compose e não o Dockerfile. Mas o interessante é isso, o Dockerfile é onde as coisas começam. Então você tem o from, que indica aonde a imagem, que eu vou fazer o pull request, onde que eu vou baixar. Depois eu tenho o maintenance, que é o quê? Ele indica quem é o responsável pela imagem, também usado lá no Docker Hub, porque você pode fazer uma tag. Pode taguear, ou seja, a sua imagem depois de pronta, eu posso expor lá no Docker Hub, entendeu? Para qualquer um fazer o pull request desse cara. Eu tenho o comando run, né? Que, então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu estou falando para ele o seguinte, ó, baixa a imagem do Integration Bus, coloca o meu nome aqui, Maroto, Fabrício, eu estou criando um diretório no meu container, tá? Dentro da imagem, porque a imagem aqui que está começando a criar. Então, eu estou falando para ele o seguinte, cria essa pasta aqui na imagem, esse add aqui, eu estou falando para ele, ó, pega esse meu arquivo, para vocês é um arquivo, mas o ponto .bar é o aplicativo, é o executável do Integration Bus, tá? Eu estou falando para ele pegar da minha máquina local, aqui, ó, só para vocês verem, ó, aqui eu estou no C2 pontos, tá vendo? Aqui, eu estou pedindo para ele pega esses arquivos que estão na minha máquina local e copia para a minha imagem, que eu acabei de criar. Então, eu utilizo, tá vendo? O comando add, ele adiciona um arquivo, tá? Ou um pacote, um zip, seja o que for. Eu estou também instruindo para ele, eu estou passando para ele como user, né? No caso, para o meu caso aqui dessa minha imagem, eu preciso setar quem que é o usuário, então é o root. Faço alguns comandinhos aqui Unix, ó, estou dando permissão para esses arquivos, tá? E aqui eu encerro
o Dockerfile. Tem o entry point, o hashtag aqui que vocês estão vendo é comentário, tá? Eu pensei em fazer um copy e depois não quero mais. Então, para não apagar, eu deixei o hashtag ou cerquilha, tá? Deixei esse cara, significa que o comando aqui eu estou com ele comentado, tá? O copy, obviamente, eu faço o comando de copy interno, né? O entry point, o que acontece? Eu tenho o comando cmd, né? Que eu posso executar um comando no final da imagem. Minha imagem executou, quero fazer um ls, quero dar um ps, pipe grep, algumas coisas. Eu posso fazer um cmd, mas ele é no final da imagem. Ou eu posso usar o endpoint também, né? Eu posso executar um binário, um executável direto no meu container, depois que ele criou a imagem, tá? Então, esse aqui é o Dockerfile. Se eu quisesse criar uma imagem, eu dou um nome aqui para ele, teste, micro, bom. Se eu quisesse criar o meu container a partir do Dockerfile, eu só faria esse comando aqui, o Docker build, tá? Construir, -t, ele já fica pronto para uma tag, que eu comentei com vocês para subir depois para o Hub, né? Para o Docker Hub. Teste micro, espaço ponto. Aqui eu estou indicando, ele já é para ele entender que ele vai criar essa imagem a partir do Dockerfile, tá? E dica, D maiúsculo, tem essa estrutura. Até acho que coloco. O arquivo deve seguir o padrão, ó, tá vendo? Com a letra D em maiúsculo, tá? Isso aqui também vale a dica aqui, bastante interessante. Porque, de repente, na emoção, você cria o arquivo, deixa em minúsculo, não rola, tá? E aí, por que eu não vou fazer o Docker Build aqui? Porque eu vou fazer a partir do Docker Compose. Então, o que é o Docker Compose? Eu tenho o Dockerfile e o Docker Compose é a composição de várias imagens. O Dockerfile tem uma só imagem, tá? E o Docker Compose eu tenho, obviamente, a composição. Então, e como que funciona? Ó, tem o Docker Compose aqui, se eu der. Todo esse Docker Compose eu vou explicar agora, que está nessa minha pastinha. Eu também coloquei esse cara aqui, ó. Tá? Ele é um arquivo YAML, tá? O Dockerfile é diferente, o Dockerfile não é. Ele é um arquivo YAML. E aí, como que eu configuro? Do mesmo jeito que eu falei que no Dockerfile eu tenho o front, que indica a imagem, no Docker Compose, eu tenho um label ou um bottom, tá? Que eu defino quais são as minhas imagens, MQ, aqui eu vou usar o MQ, image. Quando eu faço esse image, é semelhante ao front, tá? Aqui, se eu pegar também essa imagem e colocar lá no Docker Hub, eu tenho essa imagem do MQ no caso lá. A tag port significa que, ó, eu estou criando essa imagem, eu estou expondo essa imagem na porta, essa porta eu defino, tá? Geralmente, em Series, Integration Bus, a gente trabalha com padrão de portas, né? Por exemplo, porta para fazer acesso MQ, 1414. O que eu faço? Essas portas que estão do lado direito são as portas internas, sabe quando você faz um localhost ou você põe IP, 2 pontos na porta? Então, geralmente sua aplicação vai responder por uma porta, certo? Qualquer aplicação, de novo, tá? Eu estou falando dessas, mas pode ser um Nginx, pode ser qualquer aplicação, um Spring, um Node, tá? E aqui é a porta que vai ficar exposta mesmo, é isso que eu estou falando para ele. Environment, então, você utiliza a tag port, tá? Port image, para fazer, como eu te falei, semelhante ao front do Dockerfile, mas aqui é o Docker Compose. Eu tenho environment, quer dizer, quando eu tenho variável de ambiente que eu quero trocar entre containers, né? Ou no meu mesmo ambiente, eu utilizo essa variável. No caso List, por quê? Como é uma imagem oficial, ele pede para você dar um export, ou fazer um set lá. Então, você tem que, dependendo, você teria que fazer um set listings, tá vendo aqui, ó, igual a set, né? Tá vendo? É por isso que ele pega o accept aqui e ele fala, opa, eu vou subir essa imagem sem problema nenhum. Então, aqui eu estou falando para ele o seguinte, cria a imagem do MQ Series, tá? Nessa tag networks é porque eu vou criar uma rede, uma rede interna para essas minhas imagens, que serão um container, tá? Então, aqui nesse momento ele vai criar a imagem do MQ Series. Ok. Depois eu estou falando para ele criar o que? O Swagger UI, né? É uma build, é uma engine, na verdade, do Swagger que você pode utilizar ele localmente, tá? E vocês vão ver o porquê que eu estou fazendo isso, tá? Então, novamente, eu estou falando para ele, ó, cria
a imagem lá, ele está indo buscar lá, fazendo um pull request lá no Docker Hub, tá bom? Baixando, estou falando para ele aqui, tem uma tag chamada Container Name. Aqui eu posso definir qual é o nome do meu container. Ah, o que é isso? Eu fiz container, meio perdido. Não, vamos lá. Docker Compose Pass. Aqui é o nome do meu container. Aqui, ó. Minha máquina está um pouquinho carregada. Aqui, ó, tá vendo? Eu posso definir para ele, ou o Docker ele se vira, tá? Porque eu posso. Caiu uma pergunta dessa também. Ah, eu posso executar 1000, eu posso subir 1000 containers, dá problema de memória? Como que é isso? O Docker gerencia isso, tá? Não tem problema. Então, pensa assim, se eu quiser subir, eu vou subir já mais um desse. Se eu quiser subir mais um desse, eu posso subir, ele se vira sossegado. Só no caso para o Swagger, que daria um problema, porque eu estou falando para ele o seguinte, ó, fixa o nome do container como swagger.ui. Tá vendo esse cara aqui, ó, container name? Então eu posso fixar, eu quero que o nome dessa imagem seja ABC. Então é isso que está. Volumes. Aqui eu estou falando o seguinte, o meu arquivo que está na minha máquina local, eu posso compartilhar com o meu container, com a minha imagem. Então, por exemplo, eu tenho aqui um arquivo aqui, ó, que a gente vai ver o porquê. Eu tenho um YAML aqui, ó, na minha máquina, e qualquer alteração que eu faça, eu posso, então assim, eu não preciso ficar estopando a imagem, eu posso alterar esse meu arquivo e eu consigo visualizar entre o meu container e a minha máquina local, tá? O environment, como eu expliquei, são variáveis de ambiente, estou dando um alias, né? Estou definindo o nome aqui como referência. Então, nesse momento, eu estou falando para ele, ó, cria a imagem do MQ, cria o Swagger, e cria o meu Integration Bus. Por que eu falei para vocês que eu não fiz a build lá? Eu não fiz o Docker build, eu não fiz, tá? Mas é possível, porque eu vou fazer a build a partir daqui, ó. Diferente do image aqui, ó, lembra, ó, eu falei que tem o image, ó, ele está indo buscar as imagens, tá vendo? Eu também tenho uma outra tag chamada build. O que eu estou falando para ele? Constrói essa imagem, essa imagem a partir desse caminho. Que caminho é esse? É esse caminho aqui, ó. Olha o CD aqui, tá vendo? Eu vou lá. Ele está pegando o Dockerfile, aquele Dockerfile que eu mostrei para vocês. Ele vai criar a minha imagem a partir do Dockerfile, entendeu? É isso que eu estou falando para ele. Então, olha só que engraçado. Eu já não utilizo a tag image, eu estou indicando a tag build, tá bom? Então, ele vai lá, ele busca, ele fala, opa, tem um Dockerfile aqui. Segue aquela layer lá, linha a linha, né? Layer não é de linha, de camada, mas ele faz linha a linha e sai executando, tá? Eu posso falar para ele o seguinte, olha, essa minha imagem, ela tem uma dependência. O Integration Bus, a base dele é o MQ Series, né? Então, eu estou falando para ele, ó, dependência desse meu MQ aqui, ó, desse meu IDES, tá vendo? Ports, ó, tá vendo? Aqui a porta do Swagger, esqueci, mas a mesma coisa. Eu tenho que definir uma porta, tá? A porta do Swagger é definida em 80 e vai ficar exposta na 8082. Aqui a porta, ó, do Integration Bus. Eu tenho 3 portas. O Integration Bus eu tenho uma porta 1414, padrão MQ. Tá? Eu tenho a porta 4414 interna, que a gente utiliza para gerenciamento, né? E a porta 7800, que eu estou definindo aqui, que é a porta de serviço, onde ele vai ficar escutando aí as chamadas. Mas só que para ficar exposto, isso aqui é a porta interna do lado direito. Do lado esquerdo, minhas portas externas. Então, eu vou fazer a chamada por essas portas, tá? Environment, então aqui de novo eu tenho variável de ambiente. Aqui, por que eu estou setando o Integration Server, o nome do NOL, o nome do Queue Manager aqui? Eu estou fazendo isso porque internamente quando o Integration Bus ele sobe, o MQ também, ele faz a configuração. Então, para não deixar isso fixo lá na ferramenta, eu posso passar como parâmetro. Se eu tiver que fazer um balanceamento, se eu quero escalar isso aqui, eu posso para cada imagem, eu posso mudar esse nome aqui. Então, ele vai criar várias instâncias com nomes diferentes. Eu posso escalar, tá? Então, como que a gente faz essa brincadeira aqui? Eu mostrei para vocês, né? Eu tenho aqui o Docker Compose, certo? Se eu quiser
Lá era Docker Build. Aqui, se eu fizer um Docker Compose, tá? Up. Se eu fizer isso aqui, ó, menos build, o que ele vai fazer? Ele vai criar, um minuto, ó, ele vai criar, a partir do Docker Compose, ele vai criar minhas imagens, tá? Tá um pouco lento. Ó, aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui são as linhas de comando, linha a linha, que estavam lá no meu Dockerfile, tá? Ele já subiu, e agora ele está subindo a minha aplicação, olha que bacana. Ó, o kernel dele é Linux, tá vendo? Meu, tá bonitinho, ó, tá criando Queue Manager, tá subindo. Aqui ele tá criando fila. Calma aí, já assim que eu explicar o Docker, eu vou voltar no Integration Bus, tá? Para vocês entenderem. Outra coisa bacana, parece que não, mas o pessoal que conhece o Bus, ele já está subindo o Integration Bus com as aplicações já. Aquele Edge que eu comentei aqui, ó, no Dockerfile, você entendeu? Porque aqui, ó, o que ele fez? Ele criou o Integration Bus, depois disso, ele começou. Então, eu já estou falando para ele, faz deploy já. Então, não preciso rodar o comando. Até acho que deixei comentado aqui, ó. Ao invés, para quem conhece o Integration Bus, ao invés de você fazer o deploy, eu já deixei isso no Dockerfile. Olha que fantástico. Eu falei, joga isso na pasta e quando o gerenciador sobe, ele já se vira. Ó, ele está criando, olha lá, IS4, aquelas variáveis de ambiente, tá? Ele está subindo aqui, ó, criando Integration Bus. Então, pense que nesse momento, gente, eu não estou instalando, certo? Não estou colocando pacote nenhum. Estou subindo a minha imagem, tá? Ó, já está fazendo deploy, tá vendo? Tudo isso, instruções que eu deixei lá no Dockerfile. Bacana. Aí, eu enquanto ele aí bonitinho, eu vou abrir um CMD. Por que eu vou abrir um outro terminal aqui? Pelo seguinte, eu fiz um Docker Compose build, eu não dei o menos D, tem um parâmetro menos D, que eu também coloquei no kit. Que você faz o seguinte, quando você coloca o menos D, ele sobe já o container automaticamente, porque aqui você vai reparar, enquanto ele faz o deploy, vamos lá. Docker PS, vamos lá. Opa, já subiu. Aqui, ó, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Ó, executando, ele subiu, tá? Ó, já está executando, fez o deploy, já a gente vai ver o que é isso, bacana. Então, assim, além de subir, mas só que se eu estopar, se eu der um Ctrl C aqui, o que vai acontecer? Ele estopa, ele vai parar de executar o meu container, tá? Se eu tivesse feito com "-d", ele não pararia. Então, para esse caso aqui, vocês estão vendo, ó, vou dar um CMS de novo, vou fazer um Docker PS-A, está lá no Git, eu visualizo meus containers, tá? Ó, tudo no ar, eu já tinha as minhas imagens, padrão, né, que elas já estão no ar há 40 minutos, eu acabei de subir esses três, ó. Olha só que interessante, ele subiu, ó, ele que deu esse nome, não fui eu, ó. Tá vendo? Ele subiu o Integration Bus, o Swagger e o MQ. Tá tudo aqui. Subiu aqui as portas. Ó, ele está falando, ó, a porta interna é 1414 e a porta exposta é 42414, que eu defini lá no Docker Compose, tá? Mesma coisa do Swagger, ó. 8083 é o que vai estar exposto e tá 8080, e assim por diante. Como que eu sei que isso aqui é válido, né? Se eu pegar aqui, ó, 8083, 8082, vamos ver se esse cara tá no ar. Vou dizer aquele cara na escolinha do professor Raimundo, no ar. Ó, aqui eu vou no localhost 34414. Olha que bonitinho, gente. O Integration Bus, que é onde eu já vou mostrar para vocês. Ó, subiu. Ah, esse cara tá no ar. E esse cara que é o 42 aqui, ó. Aqui, 414, porque ó, eu subi esse 34. Vamos ver esse aqui também, que eu acabei de gerar a imagem que eu falei para vocês.
Olha lá, também, está no ar, tá vendo? Tudo bem? Aqui, ó, subiu. O que eu vou fazer? Eu vou estopar de propósito, ó, Docker, stop. Para você dar os comandos do Docker, também está lá no Git. No Git, deixa eu ver, só que é sempre bom, né? Quem sabe faz ao vivo. Aqui, ó. Eu sempre uso como referência o container, tá? O que é interessante aqui é o seguinte, eu vou estopar essa porta 4414 que eu acabei de falar para vocês. O container dele é esse aqui, ó. Ou eu posso fazer isso, Docker stop, pegar o container todo, ou eu posso informar só as 3 primeiras letras, ó, 29E. Ele se vira, eu não preciso informar o nome todo do ID, tá? Quando eu faço um Docker stop nesse cara aqui, ó, fiz o stop, certo? Eu vou agora tentar me conectar de novo. Aqui, ó. Ó, já caiu. Ó, 4414, só para vocês verem. Olha lá, Connect Refuse, tá vendo? Então, estou mostrando para vocês que é isso. Eu estopei, parou. Se eu startar, volta de novo. Bonitinho. Tá? Quero startar esse cara. Dou um start. O 29E. Se você refizer a imagem, o nome do container ele muda, tá? Digamos, eu mudei um parâmetro lá no Dockerfile ou no Docker Compose. Eu vou refazer, ele vai rebuildar, ele vai mudar esse número. Então, você já não seria esse mesmo ID, tá? Docker PSA. Tá vendo? Ó? Subiu já. Então, só para a gente concluir, se eu vier aqui, ó, 4414, ainda não subiu. Vamos ver. Deve ser cache. Deve ser algum cache aqui. E aí, só para mostrar para vocês mais alguns comandos interessantes. Eu vou dar um Ctrl C. Ó. Eu voltei naquele cara que eu acabei de startar, que é esse 4414. Ó. Eu dei Ctrl C, tá, gente? Ó, eu estou forçando. Ele está estopando aquelas imagens. Está estopando todos os containers. Ó. Feito. Ele vai agora estopar o último. Pronto, parou, né? Então, eu vou agora fazer o seguinte. Docker, Compose, PS. Eu vou dar um PS, vocês vão ver que eles já, olha lá, existe, ó. Nenhum deles estão mais no ar. Se eu vier aqui, dar um Docker PS, quando eu faço Docker PS, ele mostra só aquilo que está ativo, ó. Se eu fizer um Docker PS -A, é o all. Então, ele mostra todos. Olha lá, acabei de fazer um Docker Compose. O Docker Compose é legal porque eu não precisei fazer stop em cada container. Eu dei o único comando, Docker Compose. Tá vendo? Eu dei um Ctrl+C, eu podia ter feito um Docker Compose stop. Tá? Ele pararia todo mundo. Ah, legal. Eu quero agora, sei lá, eu quero remover. Putz, eu quero remover esse meu Docker Compose. Eu dou um Docker Compose RM -S. Ele também vai remover, ó. Removeu. Então, agora, nesse momento, ele removeu as imagens, ó. As imagens. Tem um colega aí da empresa que fala assim, imagens. Se eu fizer um Docker, imagens. Olha lá, é porque eu não mostrei antes, mas assim, ele removeu aquelas imagens. E se eu fizer um Docker PS-A, ó, agora, aquela hora tinha dado um PS-A, eu acessei os containers estopados e aqueles que estavam em execução. Agora eu só deixei os que estão em execução. Tá, eu quero, sei lá, quero ver o log, né, de um determinado container. Eu também coloquei esse cara lá no Docker. Ó, se você digitar Docker, logs, tá vendo? E o nome e o ID do container, você tem acesso ao container. Então, se eu colocar aqui CF9, ó, se eu pegar esse container aqui, ó. Olha lá, eu tenho todo o log desse meu container, tudo que aconteceu com ele. Ah, eu quero ver o histórico dele. Também tem.
Ah, é a imagem, desculpa. Se eu pegar a imagem desse cara aqui, ó, Docker. Marca muito bem. Eu consigo também visualizar, tá vendo? Eu consigo verificar a imagem. Tem alguns comandos que eu posso todos aqui, ó. Se eu quiser startar, estopar, eu mostrei. O start, eu quero visualizar o quanto que o meu container está. Como é que está o uso de memória? Eu dou um Docker Stats aqui, ó. Olha lá, eu visualizo, olha lá, como é que está o uso de memória, percentual, rede, block, ó. Olha que bacana. Então, você também tem como visualizar o comportamento, como é que está aí o seu container, tá? E aí, eu fiz uma demonstração aqui do... eu falei para vocês, então, que o broker está escutando, o barramento está escutando essa porta. Eu tenho o swag, que eu já vou falar agora, ele está escutando na porta 8082. Tá vendo? Olha que legal. Esse Swagger aqui está rodando local, é o que eu coloquei lá no Docker Compose, tá? Então, tem bastante comandos aqui, tá? O System Run, eu limpo as imagens iniciadas e paradas. Se eu quiser... Docker, vamos usar de novo. Se eu quiser remover um container, primeiro eu faço um Docker Stop nesse container, né? Nesse aqui, eu não vou fazer, senão vai parar a demonstração. E eu posso remover. Se eu fizer um RMXX, que é aquele ID, eu vou remover o container, tá? Eu consigo remover um container que está em execução? Não, tá? Ele tem que estar parado. E o RMI é quando eu quero remover a imagem. Então, Docker Image. Se eu quiser remover a imagem, eu faço um Docker RMI, tá bom? E passo o nome da imagem, ele também vai embora. Legal. Aí aqui tem alguns comandos, ó. Tem um bacana aqui. Eu quero entrar, por exemplo, no meu container. Elinos, tá bom, eu faço um Docker exec -it, passo o nome do container, CF9. Olha só que interessante, aqui eu estou dentro do meu container, tá vendo? Eu estou dentro do Integration Bus, olha que legal. Olha que legal, estou dentro do Integration Bus, viu que legal? Fiz um Docker exec, minha imagem está executando, deixa eu fazer um olho aqui. Eu entrei dentro da imagem aqui, ó. Faço um cat, ó. Cat aqui. Olha lá, esse cara aqui, ó. Quando subiu a minha imagem, ele executou esse careta aqui, ó. Tá? Então, com isso, o que eu estou mostrando para vocês? Como que eu criei, esses comandos estão lá no Git, dá para você fazer, depois eu vou até deixar o pacote lá para vocês, tá? Como que eu criei tudo isso? E agora, eu vou testar o Integration Bus, né? Porque, voltando aqui na apresentação, o que é o Integration Bus, né? Mas tem mais uns 10 minutinhos aí. O que é o Integration Bus? Ele é o barramento. Então, para quem não conhece, por exemplo, assim como a concorrente aí, a Apache, ela tem um Camel da vida, aqui o Integration Bus, ele é o barramento que ele permite integração entre diversos sistemas, tá? O que ele faz? A gente faz o mapping, que a gente chama de transformação, ele faz a transformação e processamento de dados, o negócio dele é dados. Então, pensa assim, eu tenho um back-end que é o que eu vou demonstrar aqui. Ele já existe, ele responde já em XML. Eu quero fazer um deparo, eu quero fazer uma transformação para TXT. O Integration Bus tem toda essa funcionalidade. Eu tenho algum back-end que ele, sei lá, eu preciso pegar planilha CSV, entendeu? Para integrar com o SAP. O Integration Bus, ele tem esses terminais ou adaptadores prontos para isso, tá? E com ele você consegue desenvolver fluxo de mensagens. O que é fluxo de mensagem? Para quem trabalha com BI sabe um pouquinho o que é isso, mas é quando você quer fazer justamente o quê? Todo o fluxo, desde a entrada até a saída, e todo o processo, o núcleo, né, o kernel. Você pode ligar os nós, você pode gerar modelos de mensagens tipo XML. Hoje em dia, a gente já trabalha com REST, né, a versão dele. Eu posso orquestrar fluxos síncronos e assíncronos. Então, faço uma chamada síncrona ou chamadas assíncronas, né, com dependências.
também eu trabalho dentro do Integration Bus, então ele é barramento de serviço. E é interessante falar de barramento de serviço no mundo que hoje você fala em microserviço, em APIs, no GraphQL, né? Seja o que for, mas assim, você tem que ter um hub, você tem que ter um barramento de serviço. E a ideia daqui foi justamente, eu quero mostrar para vocês o uso desse cara. Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, o barramento. Eu tenho uma chamada aqui SOAP, ó. Lembra que eu mostrei aqui para vocês aqui o barramento? A porta que eu expus, 3414, que é a porta de gerenciamento, e a porta de serviço é a 37800, que está lá no Docker também. Lembra que está lá na minha imagem? Então, o que eu fiz? Ó, eu vou chamar essa porta 37800, ó, respondeu, ó, coloquei um número de conta, coloquei aqui nesse meu exemplo aqui, é o acesso, eu quero que me informe o número e saldo de uma conta corrente. Está mocado, tá? Mas pensa que o meu back-end, ele já existe hoje como SOAP, como Web Services, tá? Tem um WSDL, um contrato bonitinho, eu faço uma chamada. Aí eu falo o seguinte, poxa, eu tenho um novo front-end, que esse cara só conhece, esse já é padrão RESTful, já é padrão REST. Eu posso aproveitar uma aplicação já existente no Integration, uma aplicação já existente, mas o meu front ele só entende JSON, mas a unidade do negócio é a mesma. Sim, consegue. Sim, consegue. Como? Eu tenho já essa aplicação, eu construí uma aplicação. Aqui, ó, eu consigo por aqui para vocês, para não abrir minhas aplicações bonitinhas. Ó, no cenário aqui que eu quero mostrar, essa aqui é a aplicação já existente, tá? Aqui é uma aplicação já existente. Aí eu estou falando para vocês que, poxa, esse cara hoje, o que ele faz? Entrada SOAP, que é aquela que eu fiz, ó. Essa aqui, ó. Eu fiz essa chamada, tá vendo? Tem todo um processo aqui, tá? Que eu faço uma inclusão numa base, eu retorno a consulta e devolvo. Esse cara é o existente. E o novo? O novo eu preciso fazer uma transformação. Então, eu tenho um front-end novo, quero aproveitar já um serviço, uma aplicação existente. Qual ferramenta que eu uso? O barramento. Nessa hora é o barramento. Quer dizer, eu vou permitir que você faça uma chamada HTTP, REST, já vou explicar bem rápido sobre isso aqui. Faça um mapeamento de JSON para XML, porque esse cara, ele é um SOAP, né, um WSDL. Faço uma transformação e devolvo para ele em JSON. Tá vendo? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, um detalhe muito interessante. O Web Service WSDL, sua chamada é sempre POST e os seus contratos aqui, suas operações. Já quando você trabalha com REST, você informa o método, ou verbo, ou get, ou seja o que for, tá? O endpoint, a URI. No meu caso aqui, eu estou passando uma query string, que é a conta, ó, semelhante à conta que eu tinha aqui, eu estou passando a conta. E vou executar. Eu coloquei uma regrinha lá no Integration Bus que eu não vou aceitar verbo diferente de get. Ó. Então, eu devolvo para ele um status code 400, método não permitido. Agora, eu vou fazer um get, efetivamente. Eu quero fazer. Opa, erro na chamada HTTP. Eu fiz isso de propósito. Por quê? Eu não configurei aqui, ó, a minha... Eu não configurei aqui a URL. Aqui, se eu vier aqui, eu vou informar para ele essa URL aqui. Olha que legal. Por quê? Eu estou falando para ele, eu estou fazendo um proxy, eu estou chamando esse cara, eu estou transformando o retorno XML para JSON. Então, eu venho aqui, coloco. Então, ok. Vou salvar dentro do Integration Bus. Isso aqui foi uma propriedade que eu deixei exposta, para não precisar ter que fazer um novo deploy, tá? E aí, olha que legal. Vem aqui. Olha que legal. Eu trouxe, tá vendo? O XML de um serviço já existente, criei um novo serviço. Então, o meu Integration Bus está pronto para receber essa chamada ou WSDL, que é o existente, ou via REST, tá bom? E aonde que eu defino isso? Quem é o documento? É isso que eu queria falar.
É o que eu falo aqui, ó, sobre padrão, a última apresentação já vai acabar, tá? Sobre o REST API no IBM Integration Bus. Tem toda uma explicação aqui, tá bom? Que o Integration é uma API REST, um aplicativo especializado, pode ser usado para expor integrações com o RESTful. Aonde? Por chamadas HTTP. Hoje as chamadas SOAP são todas elas HTTP POST. E aqui tem uma explicação bem bacana, gente. Para você, tem várias literaturas, eu sei disso, mas aqui eu explico ó, o que é um recurso. Falou de REST, eu tenho que saber o que é um recurso, o que é uma operação, o que é o Swagger, o que é um course. Está tudo aqui, ó. Isso aqui está bem legal, vale muito a pena. Se eu quero fazer uma chamada GET, tá vendo? Eu utilizo o PETs aqui, ó, padrão. No meu exemplo aqui eu estou falando, se eu quero obter o cliente 1234, então eu faço GET nesse cliente. Eu quero obter todos os pedidos do cliente 12345, eu faço um GET nesse PEP aqui, ó. Eu quero um pedido específico de um cliente específico. Então, a gente chama de recurso, quando eu tenho um base PEP relativo, né? E aonde que eu defino isso? Bem legal. É aqui no Swagger. Swagger é um documento, isso aqui é a versão 3.0, tá? O Swagger, ele é um documento onde você define todo semelhante ao WSDL ou esquema, né, que vocês conhecem, eu defino todas as minhas operações, tá? Aqui no Swagger. Então, por exemplo, no Swagger 3.0, aqui eu estou falando para ele executar, aqui, ó, estou falando para ele, ó, consulta, é aquele mesmo cara, olha que bonitinho, esse mesmo cara. Mas quando eu tenho um documento, eu posso importar esse Swagger num API Connect, num API, ou seja, num gateway, né? Eu posso importar a chamada a partir de um Swagger e posso, inclusive, testar. Aqui eu quero falar para ele o seguinte, ó, eu estou falando que esse documento, eu tenho o verbo get, eu posso ter o retorno, ó, que vai ser agente, número de conta, ó, eu falo quais são os campos e o tipo dele, tá vendo? String. Eu falo para ele se eu vou precisar trabalhar com course, só para ficar a dica, gente, eu vou fazer o meetup, a gente vai fazer essa mão na massa todo mundo, vai ser bem legal, tá? Me pinga lá depois, depois o Vitor vai me ajudar, a gente vai fazer, a gente só vai fechar se vai ser um sábado, mas a gente vai meter a mão na massa, meu, você vai sair entendendo o que é construir um back-end Node, bem rápido, criar uma aplicação em Integration Bus, tá? Criar um documento, até se for o caso, né? Mas aqui, ó, eu quero mostrar para vocês isso, ó. Eu tenho aqui, quero executar, vamos ver se o meu retorno está mentindo. Olha lá, 200, legal. Ó, é aquele mesmo retorno, tá vendo? Se tivesse ó, sucesso, que eu defini. Então, o Swagger é isso. O Swagger, se eu fizer isso aqui, ó, isso aqui eu já estou, não é na minha máquina, eu já estou aqui no meu universo aqui eu já estou na web mesmo, né? O Swagger Path, tá vendo? Então, é aqui que você define o seu documento. Ó. Se eu der um import file aqui, ainda vai dar tempo. Documentos e learning. Docker. Swagger. Ó, vou abrir esse documento. Aqui, ó. Toda a estrutura dele está aqui, ó. Olha que legal. Ó, quais são os campos, tá vendo? As tags, o tipo dela. Quais são os meus servidores? Cara, é um documento, hoje em dia, falando de Agile, você tem seu ambiente de infraestrutura, tá vendo? Você tem sua documentação todinha. Então, assim, isso ajuda demais, né? Demais o seu entregável, né? Vamos chamar assim, tá? Eu falo um pouquinho de course, mas eu acho que é uma coisa muito específica, tá? Mas eu coloquei esse cara aqui em falar de REST, tem que saber o que é um course. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma explicação. Se você está fazendo uma solicitação HTTP de uma página web, o que acontece? O Integration Bus, eu já deixei isso pronto, claro, né? Mas aqui, ó, Integration Bus, ele tem um mecanismo, deixa ele aqui, quer ver? Aqui, ó, Change Properties. Cara, se eu tenho um front-end, tá? Escrito em Angular ou em HTTP RESTful, e eu tenho problema de course, isso você pode aplicar em Spring, em várias linguagens, e o barramento também tem. É só eu faço esse Change Properties, que eu já fiz no caso, né, para tomar mais tempo, eu habilito o course
nesse cara. Por isso que eu consegui fazer essa chamada direto no Swagger, senão eu não conseguiria. Tá? Gente, eu acho que é isso aqui, né, para finalizar. Aqui explica um pouquinho o Swagger, é mais descritivo, mas vale a pena depois vocês lerem, e está de uma forma bem simples, está bastante interessante, tá? E o REST, falar de REST aqui é muito interessante para, na próxima apresentação, se porventura a gente conseguir, falar de GraphQL, né, que você já fala, não fala em CRUD, você já fala em mutação, também é palavrinha mágica aí. Aqui são alguns artigos, tá, meus publicados aí, tá bom? E aqui também é para quem quer tirar o badge de Docker, né, de Docker Essentials, aí também tem o link, né? E é isso aí. Agradeço a atenção de todos, né? E, novamente, eu vou disponibilizar o pacote, tá, para vocês. Obrigado mais uma vez a todos. Ô, Fabrício, parabéns, cara, parabéns. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Vocês podem usar tanto perguntas e resposta quanto o chat aqui do Webex. Também tem uma mãozinha do lado da parte do chat, se acaso alguém quiser falar aí com o Fabrício, também pode clicar para a gente falar, trazer essa pergunta falada. Bom, Fabrício, aparentemente é isso, viu, camarada? Muito obrigado mais uma vez aí por seu compartilhamento desse conhecimento todo sobre Docker. Vamos divulgar esse seu Meetup quando você quiser fazer, vamos conversar sim. E com certeza já está super convidado aí para o próximo KSW para continuar a falar sobre esse assunto, sem nenhum problema. Muito obrigado, meu camarada. Obrigado mesmo. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau.